Olá, crianças, pais e responsáveis, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Vamos a mais um dia de aula? Bem, hoje, dia 9 de agosto de 2021, e o dia da semana é segunda-feira. Bem, desejo a todos vocês uma feliz segunda-feira e que a sua semana seja bem tranquila. Hoje trabalharemos com a disciplina de PQVAE, Língua Portuguesa e Matemática, certinho? Bem, pessoal, a seguir temos um vídeo Turma da Mônica Voluntariado, tá bom? Assistam, pois faz parte dos conteúdos e da formação de vocês. Logo após, daremos continuidade à nossa aula. Vamos lá? Olá! Hoje você vai aprender sobre voluntariado. Ontem fui com os meus pais a uma associação que cuida de animais abandonados ou que sofreram maus tratos. Que legal, Milena! E por que resolveram fazer isso? Minha mãe é veterinária e alguns dias nós nos dedicamos a cuidar de animais como voluntárias. Os meus pais se reúnem com os vizinhos e preparam comida para os que necessitam. E você vai com eles, Magali? E não acaba a comida? Eu resisto. Minha mãe diz que todos nós podemos ajudar. Sim, existem vários grupos que precisam de voluntários desinteressados. Desinteressados? Sim, significa que não querem ganhar nada, apenas se sentirem úteis e fazerem o bem. A minha tia sempre vai a um abrigo de idosos para fazer companhia. Acho que vou junto na próxima. E eu sempre vou com meu pai distribuir brinquedos para as crianças carentes. É muito legal ver as carinhas de felicidade delas. E eu posso ajudar na reforma da escola. Tô dentro! Muito bem, crianças! Isso é ser voluntário. Pensar no bem-estar de todos é um ato de solidariedade e amor. Bem, crianças, e o tema de estudo é sobre a bondade. E como será que podemos praticar a bondade? Bom, a bondade é uma das qualidades humanas que melhor refletem a essência humana, ou seja, quem somos de verdade, né? Pois a pessoa bondosa, ela é boa, benigna e benevolente. Tem a ver com a amabilidade, ou seja, quando somos amáveis, não é? A pessoa boa, ela tem inclinação a fazer o bem aos outros e o faz com afeto, compreensão e respeito. A primeira pessoa a ser beneficiada pela bondade é ela mesma, porque fazer o bem aos outros gera uma alegria enorme para quem exerce a bondade, como vimos no vídeo agora há pouco, não é mesmo? Bem, alguns exemplos de bondade, pessoal. Veja bem, praticar trabalhos voluntários, como no vídeo anterior, não é? Também fazer companhia aos seus avós, tá? Cuidar da sua casa e recolher seus brinquedos após brincar, não é mesmo? Arrumar a mesa depois de se alimentar, recolher a sua roupa suja, ok? Também ajudar seus pais nas tarefas de casa, como por exemplo arrumando a sua cama, não é? Também abrir a porta para um idoso ou mesmo uma criança com incapacidade. Cuidar e dar bons conselhos aos irmãos menores, não é? Também colaborar com a professora na sala de aula quando voltarmos às aulas presenciais. Isso mesmo, colaborar também, não é? Doar e emprestar alguns objetos aos outros, não é? Às pessoas que nada têm. Também doar roupas e alguma instituição de caridade junto com seus pais, não é, pessoal? Entendido? Combinado? Isso mesmo, vamos seguindo com a nossa aula. Bem, crianças, em continuidade à nossa aula, vamos agora à leitura de uma história em quadrinhos, a história do Tangram com a Turma da Mônica. Vamos lá? Mônica, sabe o que eu aprendi hoje? O que? Eu aprendi a história do Tangram. Legal, e como ela é? Assim, há 4.000 anos, um imperador chamado Tan deixou seu espelho quadrado cair no chão. Ah, não, ele se partiu em 7 partes. E eu posso montar figuras com essas partes, já montei uma. Então, ele criou o jogo chamado de Tangram. Esse jogo é divertido, o chamarei de Tangram. Ah, legal essa história. De onde vocês saíram? Chegamos na parte em que Tan quebrou o espelho. Vamos contar para o resto da turma. Boa ideia! Agora que eles já sabem a história do Tangram, contarão para todos.
Bem, crianças, agora vamos conhecer a história do Tangram por meio de uma lenda. Vamos lá? Segundo uma lenda chinesa, uma princesa tinha um espelho quadrado de estimação que sempre levava consigo. Um dia, ao sair a passeio, esqueci o espelho. Vai buscá-lo agora, mas tome muito cuidado. No caminho, o escravo deixou cair o espelho por descuido e quebrou-o em 7 partes. Com medo de apresentar o espelho quebrado à princesa, o escravo desviou-se do caminho para se esconder, na esperança de conseguir remontar o espelho. Conta-se que até hoje ele está tentando montar o quadrado a partir dos 7 pedaços em que ficou quebrado o espelho. As 7 partes são as peças do Tangram. Muito legal, né? Bem, crianças, mas o que será que é o Tangram? Bem, o Tangram é um quebra-cabeça inventado pelos chineses. Isso, com ele podemos criar várias formas e desenhos, tá? Bem, sendo um quebra-cabeça chinês formado por 7 peças, ou seja, são 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo, tá? Bem, segundo a enciclopédia do Tangram, é possível montar mais de 1.700 figuras diferentes somente com essas 7 peças aqui. Legal, não é? Vamos conhecer o mais do Tangram. Olha só, o Tangram é formado por 7 peças, como já dizemos, né? Bem, aqui, 1 e 2 são os triângulos grandes, tá? Depois aqui, o 3 e o 4, olha só, o 3 e o 4 são os triângulos pequenos, tá? Depois aqui o 5, que é o triângulo médio, olha só, um triângulo um pouco maior, tá? E depois o 6 aqui, é o paralelogramo, tá? E o 7 aqui, o quadrado. Ao todo, 7 peças, ou seja, 2 triângulos grandes. Olha só, 2 triângulos pequenos aqui, o 3 e o 4, não é? O 5 aqui é um triângulo médio, o 6 um paralelogramo e aqui um quadrado. 7 peças, não é? Formando o Tangram. Bem, e para a criação desses desenhos, pessoal, existe aí algumas regras a se cumprir. Isso mesmo, olha só. Utilizar todas as peças para formar as figuras, tá? Então, tem que utilizar todas elas, as 7 peças, tá? Depois, colocar as peças deitadas e juntas, sim? Uma juntinha da outra, tá? Não pode deixar uma peça em cima da outra. Bem, use as peças e forme quadrado, figuras de animais, pessoas, letras, dentre tantas outras. Vejamos os exemplos a seguir. Vamos lá? Bem, crianças, olha só a diversidade de figuras que podemos formar com aquelas 7 peças do Tangram. Isso mesmo, somente com aquelas 7 peças. Olha só, formamos um barco, um cachorro, um camelo, uma casa, cavalo, cisne, coelho, gato, peixe. Olha só, gato, coelho, cachorro, árvore, uma criança, pássaro, vaca, peixe e também números. Isso mesmo, olha que legal, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esses são alguns dos exemplos que podemos formar, tá? Alguns exemplos de figuras que podemos construir somente com aquelas 7 peças do Tangram, ok? Muito legal, não é? Vamos seguindo. Bem, pessoal, essas figuras geométricas do Tangram que estudamos agora há pouco, que são os triângulos, o paralelogramo e o quadrado, são exemplos de figuras geométricas planas, tá? Ou seja, são figuras estudadas pela geometria plana e que possuem apenas comprimento e largura. Olha só, comprimento e largura, ok? Bem, existem outras figuras planas, como aqui, o círculo, tá? Também aqui, o retângulo, também temos o trapézio aqui, também temos o hexágono, também temos o pentágono, o losango, tá bom? Outros exemplos de figuras planas, certinho? Vamos seguindo. Bem, crianças, e agora vamos às explicações das atividades de hoje. Vamos lá? Bem, crianças, vocês possuem aí, esta folha de atividade, tá? E o que diz? Olha só, questão 1.
A seguir, exemplos de imagem de Tangram produzidos por meio das figuras geométricas planas. Lembra que vimos agora há pouco? Olha só, alguns exemplos aqui de figuras, tá? Então, agora faça uso da sua imaginação, tá bom? Recorte essas peças aqui abaixo, olha só, e crie você também uma figura. Olha só, baseado nessas aqui, pode criar outras, tá? Use a imaginação, tá? E criou a sua figura. Tudo bem? Depois, colhe essa figura aqui, crianças, ó, nessa folha aqui seguinte, tá? E faça uma imagem e envie para a professora, certinho? Agora, para cada figura que você criar, olha só, algumas regrinhas, não é? Utilizar todas as peças de cada jogo do Tangram, ou seja, 7 peças. Lembra que estudamos agora há pouco? É preciso utilizar as 7 peças de cada jogo, tá? Então, vocês podem fazer 2 figuras aqui, ou somente uma, tá bom? Não pode misturar aqui, ó, essas figuras uma com a outra não, tá? Vocês utilizam um jogo, fazem uma figura, ou utilizam 2 jogos com 2 figuras, tá bom? Então, cada figura, pessoal, é cada jogo. Então, cada jogo aqui é uma figura, tá bom? Não pode misturar as peças. Combinado? Bem, não colar uma peça em cima da outra, não. Veja que não tem nenhuma colada em cima da outra, tá? É tudo juntinho, não em cima da outra, ok? Envio 2 jogos de peças caso queira fazer 2 figuras, tá? Então, se você for fazer uma figura, é um jogo, tá bom? Se for fazer 2 figuras, utilize os 2 jogos, mas não misturar as peças, combinado? Aí na outra folha, olha só, colhe aqui a figura com as peças do Tangram, tá? Lembrete, ó, cada jogo do Tangram possui 7 peças, não é mesmo? E cada jogo constrói uma figura só, pessoal, combinado? Depois vocês, olha só, por meio da figura que você construiu, crie uma história, isso mesmo, que envolva essa figura, tá? E conte para alguém aí da sua casa, tudo bem? Se desejar, pode também fazer um vídeo e enviar à professora. Vou ficar muito feliz em ouvir a história de vocês. Combinado, crianças? Entendido? Qualquer dúvida, pode fazer contato com a professora, tudo bem? Bem, crianças, por hoje é só. Ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau!